nosso convidado hoje do programa Medicina Estética é o médico, o nefrologista, com especialidade em Fisiologia Hormonal Humana, Dr. Geraldo Amorim. E o tema da nossa conversa hoje é Medicina Integrativa como auxílio a um envelhecimento saudável. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, doutor. Boa noite. Obrigado pelo convite. Nada, você vai esclarecer aqui um bocado de coisa para a gente. Vamos lá. Vamos sim. Ô, Geraldo, o que seria esse novo conceito de medicina integrativa e como ela pode ajudar as pessoas a obterem saúde? Esse conceito de medicina integrativa, ele surgiu nos Estados Unidos nos anos 70 e é um resgate, na verdade, que está acontecendo, um novo modelo de medicina que está chegando no Brasil de uma forma mais recente, mas que tem por objetivo abarcar o indivíduo em toda a sua totalidade, né? Corpo, mente e espírito, e tem por finalidade se utilizar de técnicas que incluem técnicas de medicina complementar, aliadas à alopatia tradicional para promover saúde global do indivíduo. Qual seria o papel da alimentação e dos hábitos de vida para que a gente tenha uma boa saúde? Sim, claro. A alimentação ela é fundamental, né? A alimentação ela é o princípio da nossa saúde, né? A gente tem que fazer com o princípio socrático, né? Que na época da Grécia Antiga, Sócrates já dizia que a gente tem que fazer do nosso alimento o nosso remédio e que o nosso remédio fosse o nosso alimento. O alimento ele é capaz de modular todas as nossas funções orgânicas, né? A gente pensando no conceito de epigenética, tudo que você põe na boca como alimentação, ela está ativando ou reprimindo genes que podem lhe trazer saúde ou podem lhe trazer doença. Na verdade, hoje em dia, a gente sabe que o grande vilão da saúde é o açúcar, é o consumo excessivo de carboidrato. A nossa pirâmide alimentar ela precisa mudar. A gente tem que parar de condenar a gordura como vilã e tem que trazer de volta o grande vilão da saúde ocidental de hoje em dia, que é o açúcar, que é o carboidrato em excesso. Isso seria atacando mais, mais o rim, no caso, porque o rins é uma área onde pouco se fala em prevenção, se fala mais em cura. Geralmente, quando acontece qualquer problema, ou de hipertensão, ou de diabetes, mas ele parando, é uma desordem muito grande que promove no organismo, né? Por que isso? O rim, na verdade, ele é o grande regulador da nossa homeostase, tanto hidrossalina, como também é um grande produtor de hormônios importantes para a nossa saúde. O rim, na verdade, hoje em dia, ele sofre impacto das doenças crônicas como hipertensão, diabetes, aterosclerose, obesidade, que afetam outros órgãos também como um todo. Então, o rim hoje ele não sofre sozinho não, tá? Ele sofre junto com o coração, com o cérebro, com os nossos vasos sanguíneos, decorrente dessas doenças crônico-degenerativas que têm por causa primeira os maus hábitos alimentares. Em relação à atividade física, qual é a sua importância para uma boa longevidade? A atividade física, na verdade, se eu for falar até um pouquinho das questões atuais da Previdência Social, a aposentadoria hoje ela é uma coisa cada vez mais distante. Por quê? As pessoas elas estão vivendo mais, mas estão vivendo com menos qualidade os últimos anos de vida. Então, a atividade física com preservação de massa muscular, com manutenção de homeostase hormonal e metabólica, ela é uma ferramenta fundamental para manter a autonomia do indivíduo. O Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda que todos nós pratiquemos pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Pelo menos isso. E uns trabalhos recentes mostram que, inclusive nos indivíduos idosos, qualquer nível de atividade física mínima é capaz de modificar o bem-estar e a autonomia desses indivíduos. Então, o corpo não pode ficar parado, tem que ter nutrição adequada e atividade física numa quantidade suficiente. Geraldo, hoje em dia se fala muito como se o intestino fosse o segundo cérebro, né? O que quer dizer isso? Na verdade, doutor, o intestino, hoje em dia, na verdade, acho que ele devia ser chamado de primeiro cérebro, né? Para você ter noção, 70% das células nervosas do homem, elas se encontram no sistema nervoso entérico. O intestino ele é um órgão, do ponto de vista nervoso, ele tem autonomia. Se o cérebro parar de funcionar, o intestino funciona automaticamente sozinho. E nele reside duas coisas super importantes para a saúde. A microbiota intestinal, 70% da microbiota humana reside no intestino. Para você ter noção, a gente tem 10 trilhões de células somáticas no corpo e 100 trilhões de bactérias. A gente é mais bactéria do que gente, digamos assim. E essas bactérias se comunicam com todos os nossos sistemas orgânicos o tempo todo. Elas produzem peptídeos, produzem vitaminas, produzem neurotransmissores que regulam toda a nossa saúde. E, além disso, elas têm um contato íntimo com o nosso sistema imunológico. 70% do nosso sistema imunológico está situado nas placas de Peyer, que elas ficam justamente a nível de submucosa intestinal.
Então, o intestino, na verdade, ele é o começo e é o fim da maioria das doenças que nós temos hoje. A gente tem que olhar melhor para essa saúde intestinal. Hoje existe o projeto Microbioma, que está mapeando todo o DNA de todas as nossas bactérias intestinais, que começou em 2007. E, na verdade, futuramente, a modulação desse microbioma e dessas bactérias e da saúde intestinal vai ser a resposta para tratar a maioria das doenças. Isso é o futuro da medicina, é isso. Ô, Geraldo, por que é que aqui no Brasil a melatonina é proibida e o FDA nos Estados Unidos não proíbe? Pois é, doutor, é uma boa pergunta. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia lançou um memo recente falando de todos os benefícios da melatonina. A melatonina, muito mais do que um hormônio do sono, ele é um hormônio poderosíssimo como antioxidante, é um hormônio que tem ação antitumoral, é um hormônio que tem proteção cardiovascular. Existe um interesse comercial por trás disso, né? Hoje as pessoas estão viciadas e entupidas de benzodiazepínico, Rivotril, lorazepam para dormir, drogas que comprovadamente causam demência, causam alteração da função cerebral. Por que não usar melatonina? Eu espero que no futuro muito próximo a gente tenha a melatonina disponível para a população. É um hormônio fundamental para a manutenção de saúde e para manter longevidade e para manter a autonomia também. E o que é que a Anvisa diz aqui? O porquê de não usar a melatonina? Olha, existem muitas terapias complementares tentando ser aprovadas aqui no Brasil e o uso da melatonina ainda eles dizem que não existe comprovação científica, por incrível que pareça. Mas se você puxar o PubMed ou qualquer outra ferramenta de busca médica, você vai ver que a melatonina hoje ela é experienciada em estudos que vão desde o combate ao câncer, pacientes que estão em quimioterapia, desde proteção cardiovascular, pacientes que estão infartando, pacientes que têm AVC. Ela é um poderosíssimo antioxidante. Geraldo, quem quiser ter mais informações e marcar uma consulta com você, o que é que vai fazer? Vai lhe procurar onde? Eu atendo lá na Santa Evi Clínica, que fica ali na Ilha do Leite. O telefone da clínica é o 99470-9482. Eu também tenho 2 redes sociais que as pessoas podem se reportar e ver minhas publicações. O Facebook é o Dr. Geraldo Amorim e o Instagram também dr.geraldoamorim. O e-mail para contato, dr.geraldoamorim@gmail.com. Estou à disposição aí, todo mundo. Geraldo, obrigado pela entrevista. Espero contar com você em outras ocasiões para esclarecer Será um prazer. ao nosso telespectador. E pedimos a você que não saia daí, que logo mais estaremos com outro bloco de medicina estética.